Muitas pessoas estão chegando na Bolsa de Valores hoje, e isso é maravilhoso. No entanto, a vida de iniciante da Bolsa de Valores ela é um tanto quanto complexa, né? Muitos jargões, muitas siglas e tudo mais, a pessoa fica um pouco perdida e não sabe o que fazer. E muita gente pode acabar também aí até se confundindo, né? E uma coisa que é engraçada, na verdade, também é que muitas pessoas acham aí que a Bolsa de Valores é algo muito emocionante e tudo mais, é você olhando o gráfico o tempo todo. Você tinha essa imagem, editora, do mercado da Bolsa de Valores, você achava que era algo muito animado e tal, que você ficava olhando aqui, você achava que era dinâmico, igual aqueles filmes de Hollywood, que, né, aquele filme do Leonardo DiCaprio, né, que nego joga o anão pra cima e tal, e comemora. Você achava que era daquele jeito? Eu achava que era daquela forma, assim. É muito engraçado, né? A gente tem, às vezes, um conceito de Hollywood, mas não é assim dessa forma, né? Na verdade, investir é muito chato, né? Na verdade. Você abre ali seu celular, você pega aqui, tira aqui, entra lá no aplicativo aqui, ó, Clear Mobile, Clear Corretora, coloca aqui no ação, o tanto que você quer investir, clica comprar e deixa o aplicativo fazer o que tem que fazer. Mas, então, esse aqui é o que a gente vai falar no vídeo de hoje. 3 regras para você não perder dinheiro na Bolsa de Valores. Editora, solta a vinheta. Galera, tirando aí os aspectos práticos, tá? É muito normal você começar perdendo dinheiro na Bolsa de Valores, tá? Não tem problema nenhum. Geralmente nos primeiros 2 anos ali, é normal você ter rentabilidade negativa. Mas óbvio que existe algumas coisas que você pode fazer para minimizar essas perdas, tá? Inclusive, muita gente acredita que, na verdade, o segredo da Bolsa de Valores não é quando você ganha, mas sim quando você não perde, né? Brincadeiras à parte, vou trazer então aqui 3 regras para você não perder dinheiro na Bolsa de Valores. A primeira regra, então, galera, parece um tanto quanto óbvio, mas é diversificação. Agora, o que você imagina, ô editor, que quando você fala de diversificação, você pensa o quê? O que vem na sua cabeça? Então, sempre vem o exemplo que você sempre dá, né? De não colocar os ovos dentro de uma cesta única, né? Me vem à cabeça, né? Se uma cesta cair, só uma tá caindo, mas e as outras estão seguras e vice-versa. O que é importante também, esse é um bom ponto, né? O que a gente tem que lembrar também é que você não deve colocar todas as suas cestas dentro de uma cesta, né? É isso que é interessante também. Você tem que diversificar o máximo possível. Quando a gente está falando de diversificação, muita gente está falando, comenta de ações, fundos imobiliários, renda fixa, tá? Empresa, empreendimento é outra coisa totalmente fora daquele escopo, tá bom? Você investir no mercado imobiliário você mesmo, comprar um apartamento, uma casa, não sei, para investir. Existem várias coisas que você pode investir, criptomoeda também é outra área. Então a gente vai expandindo os horizontes um pouquinho aqui. E a diversificação ela é justamente isso. A diversificação ela é investir em diferentes setores a fim de mitigar o risco. Se expõe então a vários ativos que eles não estão diretamente correlacionados. Então a gente pode estar trazendo aqui um exemplo, eu sempre trago esse exemplo, tá? De uma empresa de avião, tá? Então uma Gol, Azul aí da vida, e uma empresa de petróleo. Então se o preço do petróleo ele sobe, isso é benéfico para a Petrobras, mas isso é maléfico para as empresas de aviação, porque o custo do combustível vai ser muito mais caro. Então as empresas elas vão lucrar menos. Então elas têm uma correlação negativa, tá? De via de regra. Óbvio que não funciona 100% das vezes assim, mas é só para simplificar para vocês aqui, entendeu? Um pouquinho do conceito de diversificação e correlação positiva e negativa. Nesse caso das aviações e das empresas de petróleo é correlação negativa, elas andam em diferentes posições. E a diversificar você precisa de pensar de uma maneira ampla, galera. Ativos nacionais, setor imobiliário, empresa, criptomoeda, renda fixa, todos esses são os componentes que você pode usar para diversificar o seu portfólio. Muita gente comenta, né? Ah, mas o Warren Buffett também ele falou que diversificar é quem não sabe o que está fazendo. Óbvio, né? Ele também não sabe o que ele está fazendo. É por isso que ele tem mais de 40 empresas no portfólio dele. É por isso que ele mesmo diversifica. A gente não sabe de nada nessa vida aqui, né? Ninguém aqui é o fera das galáxias aí que sabe de tudo da Bolsa de Valores, né? Você nunca vai ser, eu também nunca vou ser. Não é assim que funciona. Ninguém consegue prever o futuro. E é por essa imprevisibilidade do futuro, do que vai acontecer com as empresas, que você deve diversificar. Mais que você seja o analista mais top do mundo aí, você saiba todos de tudo sobre o mercado, você deve diversificar, tá? Isso é uma premissa básica, beleza? Óbvio que você colocar todo o seu dinheiro numa cesta só, você tem um risco, um potencial de ganho maior, só que você tem um risco muito maior, né? Isso é inevitável, não adianta. Então a diversificação, ela tá exatamente nisso aí. A segunda regra de ouro, então, é você fazer uma análise fundamentalista e por setor. E antes da gente discorrer um pouquinho sobre isso aqui, eu queria pedir para você o like, galera. Se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho também para você receber as notificações aqui do canal toda vez que eu postar alguma coisa. Então o que é análise fundamentalista? Análise fundamentalista, ela consiste em você fazer a análise contábil da empresa, tá? De acordo com a situação financeira da empresa. Análise de mercado e até mesmo política, por que não? Né? A gente pode estar falando aqui de empresas de cigarro, tá? Que elas são altamente, têm um viés muito político. Petrobras, político. Banco do Brasil, político, tá? Então a gente tem que analisar isso aí também. Essa, a análise fundamentalista e a análise técnica, que é a análise de gráfico, são as mais comuns do mercado, mas elas são diferentes. A análise de gráfico, ela é uma análise
técnica, beleza? Ela está analisando ali os trends do gráfico. A análise fundamentalista, ela analisa o mercado, a situação financeira da empresa, situação política, beleza? Então são duas coisas completamente diferentes. Como escolher então uma empresa para investir? Bom, essa pergunta é altamente comum. Galera, você quer buscar ações com uma boa situação financeira, ou seja, baixa dívida, bons lucros, tá? Patrimônio líquido crescendo, dividendos constantes, tá? Sem muita loucura. Os dividendos dela não pode estar ultrapassando muito o lucro líquido dela, porque se ela está pagando mais dividendo do que ela tem de lucro, da onde que está saindo esse dinheiro, tá? Às vezes ela está criando dívida para pagar aquele dividendo. Então vê a situação financeira dela, vê o mercado que ela está inserido, como eu comentei, por exemplo, se ela está no mercado de cigarro, que é um mercado que ele está se esvaindo, bom, talvez você não queira entrar nesse mercado, né? É um mercado que talvez nem exista daqui a 20, 30 anos. Então pensar nessas partes também é muito importante. E obviamente, antes de você começar a investir numa empresa, né? Antes de você pensar, analisar numa empresa, você tem que ter os seus critérios. Eu estava até conversando com uma pessoa no meu direct message, né? No meu DM lá no Instagram, com várias pessoas na verdade, a gente sabe falar sobre os critérios, né? E eu comento que um dos critérios que eu não tenho é justamente essa questão do dinheiro sujo, né? Por isso que eu não invisto em Vale, por exemplo. Eu não invisto em Vale, não importa, né? Se ela tá barata, cara, não tô nem aí pra Vale. Porque eu não concordo com a empresa, com nada que ela fez, com Brumadinho e outras vezes mais também, que já aconteceu no seu passado, né? Então eu não invisto. Esse é o meu conceito, que eu não invisto. Tem gente que tem aí, não invisto em estatais, por exemplo. Então esquece. Banco do Brasil não vai investir, Petrobras não vai investir, né? Sanepar não vai investir, Taesa não vai investir. Essas empresas aí você já descarta totalmente. Então você ter seus critérios, né? Determinar antes mesmo de você começar a procurar alguma coisa é muito importante. Não adianta nada. A empresa pode ser baita boa lá, né? Olhando ali a parte financeira, só que ela não entra, ela não concorda com um dos seus viés, com o que você pré-determinou. Então nem adianta olhar ali, você não gosta, ponto, acabou. E aí, tendo tudo isso determinado, né? Questão financeira, questão de mercado, questão política ou não, né? Não sei o que você gosta, mas tendo isso, você já tem aí um passo para você então ir analisar as empresas. E aí, você então com os seus critérios, né? Você vai analisar as empresas por setor que você escolheu. Pode ser começar pelo varejo, você analisa todas as empresas do varejo, depois os bancos, você analisa todos os bancos e compara eles, tá? Isso é muito importante, você comparar bananas com bananas, não banana com maçã. Então não adianta você pegar ali um Banco do Brasil e analisar com uma Energias do Brasil, por exemplo. Não tem nada a ver uma empresa de elétrica, uma empresa do banco, nada a ver uma coisa com a outra. Então não adianta você fazer isso, tá? Tem que analisar sempre com empresas do mesmo setor. E a terceira regra, galera, pode ser aqui muito fácil, né, quando a gente fala, mas é não vender, não venda suas ações. Então quando vender as minhas ações, Gui? Galera, se você fez uma análise bem feita, a ideia é que você nunca venda essa ação, tá? Você está sendo sócio para essa ação para sempre. Quando você faz uma análise bem feita de mercado, análise financeira, a empresa é boa, o business dela, o produto dela, ele é bom, ele é pro longo prazo, não tem por que você vender. A não ser, obviamente, que a empresa ela desacarretou, ela saiu dos trilhos, problema de corrupção, problema com o CEO, não sei o quê. Todas essas coisas realmente elas impactam a empresa. Caso contrário, se não acontecer nada desse tipo, você não deve vender nunca a empresa, né? Você deve aí, obviamente, ter ela pro longo prazo. Você é sócio da empresa. Lembra disso? Você é sócio da empresa. Por isso, antes de investir, é muito importante você ver aonde o setor que você está investindo, qual ação e ver se ela realmente é boa na sua situação financeira, no seu produto que ela vende. Imagina, esse produto dessa empresa aqui, daqui a 50 anos, ele vai existir? Se a resposta for sim para você, provavelmente é um bom passo, né? Agora, dando o exemplo dos cigarros, por exemplo, daqui a 50 anos os cigarros vão existir? Não sei, é muito complicado se eles vão existir, regulamentação e tudo mais. Então tem que pensar nessas partes também, beleza? Uma análise bem feita, tudo isso feito em prática, não deve ter problema nenhum. Você nunca deve precisar vender nenhuma ação. E galera, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu, é nóis, um abraço, até a próxima.